Olá pessoal, será que existia uma relação importante no passado entre o Império Romano e o cristianismo? Este vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso. E se você gosta de vídeos dinâmicos sobre história, então este é o canal certo para você fazer a sua inscrição. Inscreva-se, curta e claro, deixe o seu comentário que é importantíssimo para nós ao final deste vídeo, tá bom? Eu sou o Professor Macari com mais um Play História para você. O cristianismo, ele tem as suas raízes judaicas. Ele parte do princípio da formação da nação de Israel. E até Jesus e os próprios apóstolos e a maioria dos seguidores, eles eram judeus. A questão é que o povo de Israel, por ter sofrido tantas perseguições, começaram a fazer muitos questionamentos. Por que Deus não traria a glória de Davi novamente para o povo de Israel? Por que eles tinham de ficar servindo ao Império Romano? É nesse contexto que nasce Jesus Cristo, que ao invés de uma palavra militar para combater os romanos, ele traz uma palavra de pacificação, de paz, uma palavra de salvação, a qual naquele momento atrai muitos e muitos judeus que se sentiam oprimidos pelo Império Romano. Até que enfim! O Império Romano, ele não tinha por costume perseguir religiões. Ao contrário, ele preferia que cada um tivesse a sua religião, mas que todos se submetessem a ele. Foi diferente com o cristianismo. E por que isso aconteceu? Fala de novo que eu não entendi. A partir do imperador Nero, os cristãos passaram a ser perseguidos. Eles se tornaram, na verdade, inimigos da ordem pública do Império Romano. Os valores cristãos, eles eram contrários aos valores romanos. Enquanto os romanos gostavam da guerra, os cristãos gostavam da paz. Os romanos praticavam a escravidão. Os cristãos não queriam ter esta prática. Os romanos invadiam territórios, tomava territórios e pilhava todas as riquezas dos territórios. Isto não era algo ensinado pelo cristianismo, que nós devemos considerar como muito importante. Era o fato do cristianismo ser monoteísta. O Império Romano, ele era politeísta, e os próprios imperadores reivindicavam a adoração a si próprios. Como que os cristãos poderiam ter paz, ter harmonia com o Império Romano, já que os cristãos atingiam, na verdade, as bases do Império Romano? Pelo fato de não reconhecerem a divindade dos imperadores, isso contribuiu muito para que os imperadores perseguissem a igreja cristã. Além disso, o cristianismo contestava o escravismo, o militarismo, que eram coisas contrárias ao cristianismo. A perseguição foi tão terrível que cristãos passaram a ser ponto de atração nos coliseus, nas arenas. Os romanos se reuniam ali para soltar animais ferozes, selvagens ali, para serem devorados literalmente por tigres, leões, tudo porque não concordava com o imperador. Todo o desespero do cristão que seria devorado por esses animais era atração, era diversão para os romanos. Então o que os cristãos faziam? Se agrupavam dentro dos coliseus ali, oravam às vezes com criança nos braços, e os animais iam devorando eles um a um. Não reação dos cristãos é que fez impactar ali os espectadores, pois muitos deles começaram então ali a questionar: mas que fé é esta? Se submetem a serem devorados, mas não negam o seu Deus. Com isso, a conversão também chegou na aristocracia romana. Imperadores ficavam mexidos com aquilo, a nobreza, muitos se convertiam. Todo o Império Romano acabou sendo envolvido pelo cristianismo. Quanto mais alguns imperadores perseguiam, mais aumentava o número de cristãos. Desde Nero, todos os imperadores perseguiram os cristãos, mas a grande perseguição se deu entre os anos 303 a 313. O Diocleciano, o imperador, ele iluminava inclusive os jardins do seu palácio com corpos passados ali, piche, combustível, e eles incendiavam esses corpos de cristãos simplesmente para iluminar os jardins do palácio do imperador. Levantou-se então um outro imperador que, percebendo que o crescimento do cristianismo aumentava cada vez mais, que eles perseguiam, mudaram de lado. Constantino então manda parar a perseguição, e com Érito de Milão, em 313, Constantino proíbe que se persiga a religião cristã.
porque muitos já estavam envolvidos com o cristianismo, inclusive autoridades. Os cristãos passaram a cultuar com uma certa liberdade igual todas as demais religiões. Em 391, o Edito de Tessalônica, feita pelo imperador Teodósio, ele vai oficializar o cristianismo como a igreja oficial do Império Romano, passando a se chamar então Igreja Católica Apostólica Romana, que antes era simplesmente católica, uma igreja universal, apostólica, porque seguia os ensinamentos dos apóstolos, mas agora teria o selo de Roma. Isso explica porque muitos costumes romanos adentraram ao cristianismo ao longo do tempo. Você vai entender a referência, tipo Capitão América, tá ligado? Eu entendi a referência. Com o Império Romano agora cristão, as demais religiões passaram a ser perseguidas. O cristianismo nasce as fracassadas guerras que haviam entre os judeus e os romanos. E por conta dos romanos terem dominado completamente os judeus, os cristãos, eles não queriam estar associados à ideia deles terem raízes judaicas. A partir de então começa a se negar essa raiz judaica por conta dos judeus se tornarem inimigas de Roma. Mas não adiantou nada, porque o Cristo também era visto como uma ameaça para o Império Romano, visto que ele influenciava muitas e muitas pessoas, inclusive grandes autoridades. O maior divulgador do cristianismo foi o apóstolo Paulo, que ele buscava dissociar a questão militar do cristianismo, mostrando claramente que o mestre era pacífico e não tinha interesse numa guerra militar com os romanos. Ao contrário, ele queria então a questão da salvação. O cristianismo cresceu e hoje é uma das maiores religiões do mundo, abarcando praticamente 1/3 da população mundial. Gostaram? Então continue assistindo os vídeos, se inscreva, curta e faça agora o seu comentário. Valeu, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!